Hotline Miami foi produzido pela The Initial Games e publicado em 2012 pela Devolver Digital. Hotline Miami usa uma estética OutRun Synthwave tanto em suas músicas quanto em seus visuais. No jogo você é um personagem chamado Jacket, que na verdade foi apelidado assim pela comunidade, pois dentro do próprio jogo, Jacket não tem um nome e nunca diz uma palavra, algo que é essencial para a sua experiência e para o tópico que esse vídeo quer abordar. No jogo você pode utilizar várias máscaras, todos te dão efeitos diferentes e alteram completamente a gameplay. Não só isso, como existe também uma quantidade infinita de armas. Todas as máscaras e armas podem ser obtidas progredindo na história e conseguindo quantidades específicas de pontos. Mais outra coisa que é essencial para o jogo e para o tópico deste vídeo. O mais importante que você precisa saber sobre Hotline Miami é que ele é um jogo que tem mecânicas frenéticas e que usa tanto visuais quanto músicas para mexer com a sua cabeça e fazer você agir completamente por instinto. O jogo em si te incentiva a agir por instinto, tanto pela sua mecânica de pontos, quanto pela sua mecânica de punição e muito mais. E hoje vamos abordar tudo isso. Ele utiliza muitas cores fortes e extremamente saturadas, muito bem como o contraste dessas cores, como azul e rosa, ou laranja e roxo. Todos os fundos do jogo durante as fases são um degradê, assim como o menu inicial e vários outros elementos. As estéticas são muito predominantes não só para representar a época que o jogo passa, 1989, como também ajuda no visual frenético que se conecta com a mecânica tão frenética quanto os próprios visuais e as músicas do jogo. Se tornando um visual muito marcante que acaba ficando preso na mente de todas as pessoas que jogaram o jogo, tanto pelas máscaras e cabeças que aparecem nos diálogos, como pela própria estética das fases e do jogo em si. Algo que também relaciona muito a ideia de contraste do jogo é como a trilha sonora e os visuais são piscantes e frenéticos, mas ao fim de cada fase, a trilha sonora se torna lenta, assustadora e os visuais acabam se tornando opacos. Nada pisca, nada se mexe. É apenas o vazio completo. A trilha sonora de Hotline Miami é composta por várias bandas e artistas, tanto como El Huervo ou a banda Moon. A trilha sonora do jogo é pulsante, energética, e muitas músicas são extremamente populares, tanto do primeiro quanto do segundo jogo, principalmente as músicas produzidas pela banda Moon, que são tocadas durante os capítulos. A música influencia o ritmo do jogo, o jogo se sincroniza com a música, tanto a estética quanto a gameplay. Isso é essencial para criar conexão com o cérebro do jogador. Afinal, tanto a trilha sonora quanto os visuais e a jogabilidade estão alinhados para que o jogador tenha a experiência mais imersiva possível. Quando eu citei sobre o protagonista Jacket, que não possui nome, personalidade ou falas em geral, isso é pois Jacket não precisa ser um personagem. Jacket deve ser um veículo para que o jogador se insira na própria história e torne aquela história a história de si mesmo. Jacket é um personagem veículo, um tipo de protagonista que não possui falas, características únicas e que está lá somente para que o jogador faça a própria inserção dele mesmo naquele universo. A trilha sonora, visuais e jogabilidade força o jogador a agir de forma completamente instintiva, o que obrigando a nunca parar. O próprio sistema de punição e recompensa do jogo influencia nisso, afinal, quanto mais tempo você ficar parado, menos combos você fizer, e mais intervalo de tempo ter entre uma janela de morte e outra, menos pontos você recebe. Você possui menos armas e menos máscaras, logo, menos diversão, menos recompensa e mais punição. Ou seja, o jogo te força a agir de maneira completamente irresponsável, correndo de um lado para o outro, matando o máximo de pessoas possível e focando apenas em morte em sequência, sem nenhum tipo de intervalo. Quanto mais mortes em sequência você fizer, mais conquistas, mais máscaras, mais armas e uma maior pontuação, logo o ranking você vai obter. Adquirir ranking a mais é tão estressante quanto cativante nesse jogo. Eu mesmo já fiz e não me arrependo de nada. Hotline Miami possui uma violência explícita e extremamente gráfica, principalmente para um jogo 2D. O realismo consegue ser maior em certos jogos que abusam da tecnologia 3D para provocar um realismo
mas que não chega nem perto do ponto gráfico extremo de Hotline Miami. A primeiro olhar, a violência do jogo pode parecer gratuita sem motivo nenhum, mas acredite, a violência de Hotline Miami não é tão gratuita quanto parece. Existe um vídeo do Pausando há muito tempo atrás, que ele postou já tem 7 anos, e que ele faz uma relação entre Hotline Miami e o filme Violência Gratuita. Em ambos os casos, você é posicionado em uma crítica à violência, onde a própria violência gratuita é utilizada em uma maneira de criticar a nossa relação com a violência. No vídeo do Pausando, ele fala sobre como antigamente a violência era um fator principal para resolver nossos conflitos. Hoje em dia, em uma sociedade civilizada, a violência é tentada a ser a última opção, o que muitas vezes não acaba sendo o caso. Mas em certos casos, essa falta de violência nas nossas vidas acaba nos aproximando de obras violentas, seja filmes de terror ou jogos. Em Hotline Miami, você é inserido como o protagonista. Não existe Jacket, existe apenas você. Todas as ações que você toma são inerentes à sua personalidade e o seu caráter. No próprio jogo, você é criticado em um dos finais, afinal aquilo tudo é só um jogo, e todas as coisas que aconteceram foi por sua causa. Você podia sair no momento que você quisesse, e você nunca foi obrigado a matar nenhuma dessas pessoas. A violência também é usada como mecânica do jogo, afinal, todas as pessoas no jogo morrem com um hit, tanto você quanto os seus inimigos, o que contribui mais uma vez para todo o clima frenético do jogo, e como ele te obriga a agir por instinto, em Hotline Miami você não tem tempo para pensar, porque se você fizer isso, você já sabe, a punição vem. Seus pontos são baixos, você recebe poucos itens, poucas máscaras e um rank muito menor. O jogo te obriga a ir na tentativa e erro, então você vai ter uma memória muscular. Todas as partes do jogo vão acabar sendo gravadas na sua memória, e você não vai esquecer delas. Você vai utilizar elas de maneira extremamente instintiva. Você sabe que certa coisa vai acontecer em certo tempo, então todos os seus instintos de memória muscular funcionam para que você se sincronize com os visuais, com a mecânica e a jogabilidade. Você se torna o próprio Jacket, e é você quem faz tudo aquilo. O jogo consegue ser extremamente imersivo, fazendo todos os seus aspectos convergirem para a experiência do jogador. A violência pode ser utilizada tanto como recompensa quanto punição. Aos finais de cada fase, algo que se torna bem mais presente e descarado no segundo jogo, todos os visuais frenéticos param, a jogabilidade não existe mais, você tem apenas uma música lenta e agoniante. Principalmente no segundo jogo, parece uma cena de filme de terror. Você é obrigado a voltar lentamente por todas as partes que você passou. Diferente de antes, você estava em estado de êxtase, você estava agindo por instinto, como um animal. Todas as máscaras são animais, justamente para representar o seu estado de irracionalidade. Você age por puro instinto, como um animal, mas ao fim das fases, a sua racionalidade volta. Agora você é um ser humano civilizado, e justamente nesse momento, você é obrigado a voltar, um por um, sala andar, vendo todos os cadáveres das pessoas que você matou, cabeças explodidas, pescoços degolados, pessoas estripadas, tanto cachorros quanto pessoas, tudo para no final você entrar no seu carro e ser novamente levado para mais uma ação frenética. Hotline Miami é um jogo que te obriga a desligar o cérebro. Muitas vezes você nem entende o que acontece na história, o porquê você faz, quais armas você usa, quais máscaras são as melhores. Você simplesmente está pegando qualquer coisa que você vê pela frente e usando de forma deliberada, como se nada importasse. Agindo por instinto, seu cérebro é desligado e você agora só faz essas coisas no automático. Outra forma que o jogo pode usar para você cometer uma violência sem se questionar pode ser o visual dos seus próprios inimigos. Todos são idênticos e nenhum deles tem história ou falas. Eles são simplesmente avatares, eles não importam. Então você não deveria se sentir culpado por matá-los. Mas no final do jogo, a gente sabe que ele usa isso justamente para criticar você mesmo. Isso se torna ainda mais evidente no segundo jogo, Hotline Miami 2. Neste jogo, o Richard se torna uma espécie de entidade. Ele julga as atitudes de vários personagens, e ainda assim, consegue os influenciar de forma indireta a cometer todos os crimes que eles cometem, um por um.